Olá pessoal, tudo bem? Está no ar aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV. O programa Agora é Noite com André Martinez. É um prazer muito grande estar com vocês. No programa de hoje nós vamos ter o prazer e a honra de receber aqui o puxador, o sambista, o intérprete da Gaviões da Fiel, a lenda Ernesto Teixeira. Mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Estamos de volta aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV. O programa Agora é Noite com André Martinez, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e Guarulhos e para o mundo todo através da internet no www.youtube.com/redealtotietetv, a sua TV do seu jeito. E no programa de hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui uma verdadeira lenda, não só do Carnaval de São Paulo, mas do Corinthians, da Gaviões da Fiel, meu amigo Ernesto Teixeira. Tudo bem, Ernesto? Como é que vai? Prazer, André. Muito obrigado pelo convite. Honrado estar aqui com você. Pô, a honra é toda minha. Queria te pedir desculpas aqui no ar. Não precisava nem falar isso porque é gravado, mas eu perdi a hora feio hoje, você me desculpa. Eu fui atrás do livro seu aí, para te dar de presente. Agora é meu. E atrasou tudo, entendeu? O Corinthians e os anos dourados, né? Que, aliás, o Corinthians e Ernesto Teixeira são coisas que meio que se confundem hoje em dia. Tô vendo, e foi uma grata surpresa, né? Então não tem nem que se desculpar pelo atraso, né? Mas receber esse presente aqui, um livro que conta um pouco da história do Corinthians, e a gente volta até um pouquinho no tempo, né? Porque nessas andanças aí nos 60 anos de vida, a gente criou um movimento chamado Comitê de Preservação da Memória Corintiana, que em dado momento, né, nos primeiros anos dos anos 2000, a gente fez algumas edições de um evento chamado Arquibancada Literária, que era organizado por um amigo nosso chamado Edson Lima, que trabalha com um projeto chamado Autor na Praça, na Benedito Calixto, lá em Pinheiros, em São Paulo. Eu participei já. E a gente reunia todos os autores e editoras de livros sobre o Corinthians, e você participou. Eu participei, era muito legal. Aliás, eu até estava falando, o Ernesto Teixeira ele me ajudou sem ele me conhecer, há quase 20 anos atrás. Eu queria colocar meu primeiro livrinho lá do Corinthians, o Top 10 Timão, lá na loja do Corinthians, e eu não sabia como. Eu tinha conversado com a falecida Marlene Matheus, e a Marlene falou com o Ernesto falou com o Nelson, que era o dono da loja, e aí deu certo, ele nem sabia que era eu, agora que a gente estava comentando isso. Verdade, aqui, né? E a gente tinha conversado com o Nelson, quando a gente fez as edições do Arquibancada Literária, que o livro era um produto do corintianismo que poderia ser exposto na loja. Até então as pessoas não acreditavam, né? Só achavam que o corintiano quer comprar camiseta, adesivo, caneca, e não. O livro, além de ter a questão da cultura, da história ali impressa, ele também é um produto que chama a atenção do corintiano. Com certeza, é um presente e a história nunca se apaga. E com relação ao atraso, quem me conhece sabe que eu nunca me atraso, né? Não, né? É assim. Ô Ernesto, 60 anos de vida, jornalista, puxador da Escola de Samba da Gaviões da Fiel, taxista também, e antes de tudo um grande corintiano. Tem aquela história lá que seu pai não era corintiano. E como é que você fez para assistir o primeiro jogo do Corinthians no Pacaembu? Como é que foi isso aí? Poxa, eu sou formado em gestão esportiva também, e o primeiro jogo como você citou, meu pai era torcedor do Santos. E a gente, como criança, para assistir jogo, do Corinthians só quando jogava Corinthians e Santos. Que ele me levava com... Você ficava no meio do Santista ainda? Não, graças a Deus não, porque meu pai ia acompanhado com mais dois amigos. Um era o Moacir, o Moa, que hoje continua sendo meu amigo, foi bandeirinha da primeira divisão do Campeonato Paulista, mas santista doente, hein? Sim. E figuraça, gente boa, um bom baiano.
E o outro era o Valdir. O Valdir trabalhava na gráfica, onde o meu pai era contador. Então a gente ia junto, tudo no Fusquinha do Valdir, um Fusquinha marrom. E todo jogo, o Valdir já era aquele espírito corintiano gavião, festeiro. A gente ia lá na gráfica pegar as aparas de papel e pôr num sacos de estopa para levar para o estádio e depois colocar dentro. Para a hora que o time entrasse em campo, a gente jogar para o alto. Então quando chegava na porta do estádio, aí o Valdir, não, o menino vai comigo, o menino é corintiano. E assim foi a vida toda. Mas o seu pai deixou você para fora no dia que você falou, não, eu sou corintiano e eu vou assistir o jogo do Corinthians. Essa história foi assim. Eu estava buscando a minha independência como torcedor, né? Aí eu falei, hoje eu vou no jogo. O Corinthians, acho que, eu não me lembro se era Atlético Goianiense, não me lembro o adversário, mas era um jogo no Pacaembu. E eu saí e meu pai falou, se sair não vai entrar, se for no jogo não vai entrar em casa. E eu peguei, né, essa história ela é totalmente pitoresca, que você vê a inocência, né, do ser humano que está chegando no mundo, que está querendo se posicionar. Eu não sabia, eu estava acostumado a ir no jogo só de carro, com os amigos, com meu pai. E aí eu lembro que eu moro na Vila Moraes, lá em São Paulo, né, próximo à região do Zoológico. E tem um ônibus chamado Vila Moraes, que para na Estação Saúde do metrô. Na Estação Saúde do metrô tem o Perdizes, Aeroporto Perdizes, que passa em frente ao Pacaembu. Mas tudo isso eu não sabia, eu só sabia que tinha que pegar o Vila Moraes e ir para a Estação Saúde do metrô. Eu subi, entrei no ônibus, naquela época descia por trás, né? Hoje está invertido o transporte coletivo. Sim. E entrei no ônibus e tal, e na hora que chegou no final, eu falei, eu vou descer. O cobrador falou, você não vai pagar? Eu falei, tem que pagar? Eu não sabia que tinha que pagar. Aí eu falei, não tenho dinheiro, tô sem nada. O cara falou, pô, mano, como assim? Eu falei, desce aí, vai. Aí desci, aí eu já fui pro ponto do outro, mas aí eu já sabia que eu não tinha dinheiro. Eu dei o sinal, quando o ônibus parou, abriu a porta, eu entrei, fui pro fundo, aí já encontrei um monte de corintiano batucando, fazendo barulho. Você estava em casa. Aí eu falei pros caras, falei, irmão, eu entrei aí, no outro ônibus eu não tinha dinheiro. Os caras falaram, não, fica com nós aqui, pô. Fica com a gente aqui que tá tudo certo. Quando chegou no primeiro ponto da Angélica, que é próximo ao Pacaembu, os caras, na hora que nós falar, desce e vamos embora. Aí abriu a porta, nós descemos, saímos correndo e fomos lá para a porta do Pacaembu. Lá no Pacaembu tinha o tobogã, que hoje não tem mais, né? Nessa nova versão do estádio aí, parece que vai ter um hotel lá, qualquer outra coisa assim. E eu fiquei com os caras ali, falando, mas não tinha ingresso para variar e não tinha dinheiro para comprar ingresso. O cara falou, não, fica com a gente aqui, ó, vai com a gente. A hora que a gente der um salve, você vem correndo. Demos salve, demos aquele cavalo doido, passamos pela catraca. Todo mundo entrou? Aí todo mundo entrou. E quando você chegou na sua casa, seu pai te deixou para fora mesmo? Quando eu cheguei em casa, abri o portãozinho ali e a porta da sala estava fechada com aqueles trinquinhos, Tramelinha? Né? Aquela tramelinha. Aí eu fiquei lá. Aí começou aquele frio à noite. Aí minha mãe não aguentou, veio lá e abriu a porta. Santa mãe, né? Porque a mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Aliás, ó, falando nisso, eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigão Marcelo Temporini, que fez o meio de campo aí para você estar aqui hoje. Grande gavião da diretoria da Gaviões da Fiel, da Acadêmicos da Fiel também, bicampeão do Carnaval lá de Mogi das Cruzes, Exato. né? Gaviões tetracampeão do Carnaval de São Paulo e Acadêmicos da Fiel de Mogi, bicampeão. Marcelo Temporini, grande corintiano. Em breve ele vai vir aqui contar a história aqui, que ele foi pro Japão. Esse aí tem muita história, hein? Ele vai vir aqui no programa em breve. E ele levou a gente também para Acadêmicos da Fiel, viu? É, né? Ele levou, inclusive Acadêmicos da Fiel tem uma homenagem que muito me comove. Tem uma caricatura minha lá quando você entra na quadra. E agora a gente lançou um projeto lá relacionado à leitura também. E eu também sou o padrinho desse projeto. Que legal. Então nós temos uma geladeira lá toda adesivada, onde as pessoas colocam livros para as crianças, para a população ir lá e se alimentar culturalmente. Depois eu vou mandar livros meus para você colocar lá na geladeira. Será um prazer. Tá. Aí vai vir aqui o Geraldinho também, o Geraldinho junto com o Temporini, eles vão vir aqui no programa. Geraldinho conheci faz quase 40 anos, quando ele começou a namorar com a Kelly, que era meu vizinho lá ele era minha vizinha lá no bairro, lá no Rodeio. O seu Arsênio, falecido pai da Kelly, queria pegar o Geraldinho, você nem sabe. Bom, é o seguinte, vamos para um intervalo comercial agora. Já já a gente volta para a gente falar a respeito de 95, o épico primeiro título da Gaviões da Fiel com Ernesto Teixeira. Mas é já daqui a pouquinho, a gente já volta. Existem
Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua Rede Alto Tietê, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e Guarulhos e para o mundo todo através do YouTube, no www.youtube.com/Rede Alto Tietê TV, a sua TV do seu jeito. E hoje nós estamos recebendo aqui a lenda do carnaval paulista e brasileiro, Ernesto Teixeira. Você tem noção, cara, assim, você é não só para o Corinthians, mas para o Carnaval de São Paulo, mais ou menos o que o Neguinho da Beija-Flor é para o Carnaval do Rio. Eu nunca, confesso que eu não parava muito para pensar sobre isso, mas nos últimos tempos eu tenho recebido bastante comentário das pessoas. Agora você é o mais antigo, na mesma escola de samba, né? Lembrando que a gente canta voluntariamente há 40 anos. O Neguinho fez um grande trabalho lá na Beija-Flor, cantou durante 50 anos. Aliás, eu acho até que ele não vai parar. Sim. Né? Eu acho que ele vai dar aquele... miguezinho. É quando a gente vai no teatro, né, que tem aquele, como é que chama? Aquele bis, né? Sim, sim. O pessoal bate palma e volta para dar aquela pouquinho. mais um pouquinho. Eu acho que ele merece, inclusive, esse bis aí. Mas fez 50 anos, ele tem 75 anos de idade, se não me falha a memória. E eu comecei com 18 lá na Gaviões, estou com 60, estou fazendo os 40 anos como intérprete oficial. Ele parando, a gente assume esse posto. E as pessoas... Não, o Ernesto, agora você é o cara. Mas você vai passar, porque você tem que 60. Você vai com 70, você vai igualar os 40 anos dele. Os 50 Desculpa, anos. os 50 anos dele. 71, 72, você está em forma ainda, não está não? Vai Se Deus, ficar aí, vai Deus passar quiser. e vai cantar por muitos Porque anos tem algumas ainda. pessoas que às vezes perguntam também, pô, você não pensa em parar? Eu falo assim, eu não penso em parar. Às vezes você está meio cansado por algum motivo, alguma coisa que não está dando certo, realmente você dá aquela segurada. Mas eu lembro que o Jamelão cantou até 94. Pois é. Né? Se o Neguinho fez 75, Jamelão 94, dá para nós mais uns 20 anos pelo Pois menos. é. Né? Você faz alguma coisa para você cuidar da voz e tal? Porque tem um esquenta, né? Antes de começar o desfile, são pelo menos meia hora. Isso. E depois tem mais 1 hora e 5 que você tem que cantar. Então, quer dizer, são quase 2 horas cantando horas. ali. Você faz alguma preparação da voz, alguma coisa, ou você solta o gogó ali? O correto é você fazer um vocalize, né, um aquecimento vocal. São técnicas vocais para você aquecer a garganta como um atleta, né, um esportista, né, de qualquer modalidade, que ele precisa esticar os músculos, aquecer para depois entrar na atividade plena, né, para não causar qualquer problema. Confesso que eu fiz aula de canto lírico, canto popular, aprendi todos esses vocalizes, mas tem hora que a gente deixa a emoção falar mais alto e vai embora. Né? Mas o certo, o correto para a voz, primeiro é descanso e água. Sim. Né? Não tem milagre. Se você não dormir, se você não descansar, se você virar à noite, no outro dia a voz não vai estar bem. Entendi. Então é assim que funciona. Então, na semana de um show, de um evento, do carnaval, você tem que se resguardar mais. Entendi. Bom, e em 95 você teve no grande momento da Gaviões da Fiel, que foi o primeiro título, aliás, foi um ano mágico do Corinthians, né? Campeão com a Gaviões da Fiel no Carnaval, campeão na Taça São Paulo de Júniors, que é um título que não vinha desde 70, né? A molecada ganhou em 75, com jogadores que subiram, fizeram parte do elenco, que no mesmo ano foi campeão paulista e campeão na Copa do Brasil também. Então foi um ano mágico, ele está completando 30 anos isso agora. Exato. Né? Gaviões, ela teve várias
passagens aí, em 90 o rebaixamento, em 91 teve o retorno, né, tal, em 92 também, em 93, 94 vice-campeão, com o enredo que foi o mais tocado das rádios. E é cantado até hoje. Né? E eu lembro disso, eu sou testemunha disso, na época eu fazia Senai, olha só, vai vendo. Eu entrei no Senai em 93, em 94 eu saí. Hoje em dia você fala pra molecada fazer Senai, hoje ele quer bater em você, né? Ele quer ser youtuber, tal, tiktoker, essas coisas. Ninguém quer as profissões básicas, ninguém quer. Eu sou eletricista de manutenção também, ninguém sabe. Mas e eu lembro que na hora do almoço do Senai, a molecada que gostava de samba, de carnaval, eles se reuniam todos na quadra do Senai para cantar esse tema de 94 ali na quadra da escola, todos os dias. E era o mais famoso mesmo. Vocês acabaram levando nota 6, né? Isso, de melodia. De melodia, né? Foi o Paulo Soledade, um saudoso compositor, grande compositor, que eu sempre que dou entrevista eu falo, não tem nada de que ele quis prejudicar Gaviões. Ele, provavelmente, na minha interpretação, ele confundiu a nota que ele deu para Gaviões com a nota que ele deveria ter dado para outra escola de samba, que no caso seria a primeira da Aclimação, que naquele ano estava com um enredo sobre o vinho. Será que o teor alcoólico ajudou isso aí também? Ou não? Porque ele fez parte de um quadro de jurados chamado Jurados VIP. Então esses VIPs ficaram num determinado lugar, comendo, bebendo a noite inteira, e na hora de pôr na papeleta as notas, ele escreveu assim, eu lembro o começo da justificativa dele, entre queijos e vinhos, carnaval muito bom, nota 6. Não tinha lógica. Não tinha nada a ver. Né? Não tinha lógica. Mas isso nos tirou o título, né? Sim. Nesse ano. Mas que em 95 veio com um enredo que foi ainda mais forte do que esse 94, que é um hino até hoje, que é o Coisa Boa é para Sempre. Coisa Boa é para Sempre. Verdade, André. Isso aí, isso daria um livro. Daria um filme, a história desse período do Carnaval do Gaviões. Porque você citou aqui, em 90 a gente teve um revés. O Gaviões, através do seu Conselho Deliberativo, resolveu sair do Carnaval. Então a gente votou, o Gaviões decidiu não participar mais. Eu pedi uma reunião extraordinária, era bem mais jovem, né? 30 anos, nós estamos falando atrás, 35 anos atrás. Ontem. Pedi uma reunião extraordinária. Nessa reunião extraordinária, eu propus montar uma comissão de Carnaval, que hoje é moda, né? Mas naquela época, quem cuidava de Carnaval, basicamente, era presidente e o carnavalesco, não tinha muita abertura para outras pessoas palpitarem, dar ideia. E a gente, então, conseguiu a aprovação no Conselho para fazer isso, com o seguinte compromisso. Você que escreve livros sobre o Corinthians, com certeza deve ter pesquisado sobre esse tema. Já ouviu falar da MSI. Claro. Então, nós fizemos a MSI do bem. Nós pagaríamos a dívida e, se desse lucro, era do Gaviões. Foi essa a proposta que a gente fez para tocar o Carnaval. Então, teve lá um voto de Minerva, que no caso foi do Julião, um dos fundadores, saudoso Julião, Júlio Toledo, que falou, gente, ninguém quer fazer. Esse louco aí está falando que vai montar um grupo que vai pagar a dívida e que se der lucro vai ficar para o Gaviões, deixa ele tentar. E deixaram a gente tentar. O que a gente fez? A gente fez um planejamento de 91 a 95, onde o objetivo em 95 era o título. Por quê? Em 95 nós estaríamos completando 25 anos de Gaviões da Fiel. Jubileu de prata. Né? Que depois, se você for entrar fundo no enredo e entender o samba, você vai ver que nós não falamos dos 25 anos do Gaviões. Sim. Nós falamos de Coisa Boa é para Sempre. Sim. Ou seja, todas aquelas coisas boas da sua infância que estão na sua memória e que você relembra a vida inteira. Entendi. E aí acabou dando super certo. Aliás, falando em dar super certo, hoje nós estamos estreando o nosso cenário novo aqui, certo? Nova York aqui ao fundo, entendeu? O nosso programa está cada vez mais internacional, cada vez mais americano, entendeu? O nosso cenário agora aqui está de estilo cenário do Jimmy Fallon. Chupa, viu, Jimmy Fallon, que o nosso cenário aqui é brasileiro, é muito mais bonito que o seu. É ou não é, Ernesto? Boa, você está falando. Aqui é Brasil e aqui é Corinthians. Não, aí não tem para ninguém. Aí não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E aí veio canta um pedacinho do Coisa Boa para Sempre, vai. Faz a capelinha. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da Fiel. Nossa, fico até arrepiado agora. Mas diz aí, de quem que é essa música? Essa música é do Grego. E assim, a gente acho que tem um pouquinho de tempo aqui para contar um pouquinho de história. Sim. Eu falei que a gente tinha um planejamento de 91 a 95. Sim.
91 a gente ganhou o grupo especial. Sim. Perdão, grupo de acesso. Sim. Foi o primeiro carnaval do Polo Cultural Grande Otelo. Sim. Nós saímos da Tiradentes, então 91 foi o primeiro ano que as escolas de samba de São Paulo desfilaram lá no Sambódromo. Perdão. Aí conquistamos o título. Fomos para o especial novamente. Nós tínhamos lá uma discussão com a Liga por causa da queda de 90, que o pessoal do samba sempre falava que a gente caiu pelo regulamento, que a gente aceitou, que lá em 90 tem aquela coisa das atas, que é feita uma punição para as escolas que não cumprem os quesitos. Isso já no dia do desfile, não é no dia de apurar as notas, né? É independente da nota. Então tem uma punição, porque você não tem o número mínimo de baiana, não tem o número mínimo de carro alegórico, etc. e tal. Foram feitas algumas atas contra algumas escolas. Essas atas sumiram em 90. E quando foi o dia da apuração, o pessoal falou, ó, todo mundo concorda, abrir as notas de quem for campeão é campeão, mesmo que não tenha as atas? E a gente concordou. E aí a gente perdeu, porque a gente tinha certeza que outras escolas tradicionais não foram bem. E com aquelas atas, eles iam perder ponto na nota diretamente, e não perderam. Né? Acabaram ficando e a gente caiu. Então aí o pessoal impôs que a gente realmente ficasse no grupo de acesso e tal. Ficamos, ganhamos o acesso. Quando a gente chegou em 92, hoje as escolas que vêm do grupo de acesso abrem o carnaval no sábado, na sexta e no sábado. Naquela época não tinha isso no regulamento. Então o nosso grupo, aquela comissão de carnaval que eu te falei, que ali no caso era o Birubiru, saudoso também que faleceu recentemente, Nestor Cirino, Roberto Carlos Alves Borges, a Márcia Amatucci, o Luiz Carlos Caldarone e o Carlos Tadeu Gomes, que é o Miranda. Né? Era esse grupo que administrava o carnaval como um todo. Então, em 92, quando falaram, Gaviões abre o carnaval, a gente falou, não, a gente não abre. A gente vai para o sorteio. E tá no regulamento, não estava no regulamento, a gente foi para sorteio. Pode pegar historicamente, quem gosta, quem acompanha carnaval, vai ver que em 92, o Gaviões foi a terceira escola a desfilar no sorteio. O Rosas de Ouro foi a segunda. E assim foi. Então, o nosso projeto em 92 não era cair, não era ganhar o carnaval, porque a gente sabia que estava se estruturando. Então, era o carnaval do Oi. O que é o Oi? É o 8º lugar, tá bom. Né? São 10 escolas, 2 descem, as 8 ficam. Então, a gente ficou. Para o ano seguinte, a gente queria ficar entre as 5. E foi o que aconteceu. Para o outro ano, era para ficar entre as 3. Que aí, em 94, a gente já ficou em segundo lugar. Entendi. Que quase a gente ganhou o título. Só que aquela nota do Polo Soledade que nos tirou o título causou uma comoção muito grande. Tanto é que, no desfile das campeãs, nós fomos com nariz de palhaço. Né? Fizemos nariz de palhaço. E quando foi gravar o clipe do Carnaval de 95, que é o Coisa Boa é para Sempre, eu cheguei lá na produção da Globo e pedi para fazer com cara de palhaço. E o produtor achou que do caramba, porque tinha o padrão do Rio de Janeiro, o padrão de São Paulo é todo um padrão só. É um cara cantando, as passistas dançando e uma bateria tocando, tudo muito igual. E ia aparecer um cara de palhaço ali, ia ficar diferente. E foi o que aconteceu. Só que passaram-se alguns dias, o clipe foi para o ar, me ligou um diretor da Globo. Se apresentou e pediu um favor, falou, olha, eu preciso que você regrave o clipe porque ele deu um problema. Achei estranho, né? Porque o clipe tinha ido para o ar, eu tinha um amigo que trabalhava comigo na Comunique naquela época, uma assessoria de imprensa, que era ligado ao marketing da Globo. E lá eles têm uma coisa que é chamada padrão global de qualidade. Ou seja, se não tem qualidade, não serve. Enfim, conversa vai, conversa vem, eu só disse para ele que eu só podia gravar o clipe depois que voltasse de férias. Mas que então ele repusesse as vezes que o clipe do Gaviões não fosse para o ar, diante da quantidade de vezes que passa cada escola. Né? Moral da história, nós pegamos aquele período mais próximo do Carnaval, a música passava de tempo em tempo na transmissão. Isso ajudou, né, ela a chegar nesse ponto. Fechando, só para fechar essa ideia aqui, nós tínhamos uma parceria muito grande com a Transcontinental, a rádio, líder de audiência até hoje, é uma grande rádio, e conhecemos o dono, o Cid Luiz Jardim, né? E o Júnior, que era produtor musical, etc. E o Cid um dia me ligou e falou assim, Ernesto, eu estou com um problema. Nas mais pedidas está entrando 94 e 95. Aí eu falei, ó, tira 94 que a gente já ganhou, já foi o Carnaval.
faz o seguinte, porque ele achou que as outras escolas iam reclamar, parecendo que a gente estava sendo privilegiado, quando não era, porque é as pessoas que ligam e pedem. Aí eu falei, então, mas eu acho justo tocar um pouquinho mais 95 durante a programação. Então o samba, deu tudo certo, o né? samba de 95 contou com isso, além de ser uma excelente música, né? Legal. Pô, Ernesto, infelizmente nós não temos mais tempo. A gente poderia ficar aqui conversando acabou? sobre isso até amanhã, mas infelizmente não temos mais tempo. Mas eu queria te agradecer por você estar aqui hoje, pela sua presença, te parabenizar. E um dia a gente marca de novo e você vem aqui para a gente fazer um outro bate-papo, para a gente falar um pouco mais de samba, Vamos de lá, futebol, porque a gente de tem livro, alguns de projetinhos Corinthians. aí, né? O Ernesto nos convidou, né? Que a gente pretende lançar. A gente tem uma carreira também na vida pública que a gente está trabalhando também. Enfim, a gente vem aqui para conversar com calma. Legal. André, Obrigado e vai Corinthians. e vamos fazer outro Arquibancada Literária, hein? Vamos sim, com certeza. Ponto final no programa Agora é a Noite de hoje. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Forte abraço, fique com Deus. Obrigado, Ernesto. Tchau.